Bom dia, quarto ano. Tô gravando o vídeo. Infelizmente, como eu já falei pra vocês, não foi possível, né, fazer a chamada. Espero que semana que vem a gente consiga mudar, né, e fazer as chamadas normalmente, nos dias combinados, tá bom? Olha só, peguem aí o livro de geografia de vocês. Nós vamos estudar as páginas 18, 20 e 21, tá? A 19 não, só vamos fazer 18, 20 e 21. Já na página 18, nós temos aí um desafio que eu quero que a gente faça. O da 19 a gente não vai fazer só da página 18. Tá dizendo assim, ó, use a imaginação e seja você um artista, tá? Isso aqui é a vista do morro do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é um morro e aí nós temos uma vegetação, né, aqui por trás. E nós temos também um monte de casinhas, de prédios, né, na frente desse morro. Aí pede, observe a foto acima, indica os elementos que estão sendo representados, registros no quadro abaixo. Aí você vai olhar direitinho para essa foto, né, desse morro no município do Rio de Janeiro e vai observar os elementos naturais e os elementos culturais. Olha só, os elementos naturais, o nome já diz, são os elementos da natureza. O que são elementos da natureza? A árvore, a água, a pedra, né? A montanha, a serra. Esses são elementos naturais. Os elementos culturais são os elementos feitos pelo homem, né? O que é feito pelo homem? Uma rua, uma casa, um prédio, uma mesa, um sofá. Isso são elementos culturais, tá? Os elementos naturais são os elementos da natureza. Vocês fazem o quê? Copiem aí no caderno, coloca atividade, aí na questão 1, você não precisa copiar a pergunta não, só coloca aí coloca elementos naturais, divide e do outro lado elementos culturais. Nos elementos naturais você vai ver, olhar bem direitinho essa foto e vai ver o que é que nós temos de elementos naturais. Eu vou colocar só um e aí vocês vão procurar os outros, tá? Vou olhar aqui direitinho o que é que nós temos aqui de elementos naturais. Nós temos o céu. O céu é um elemento natural, tá? Vejam aí quais são os outros elementos naturais. E os elementos culturais? O que é que nós podemos ver aí que foi construído, que foi feito pelo homem? Tá bem simples aí, tem uma diferença bem grande, né? A árvore o homem não construiu, né? O que é que o homem construiu aí que tá nessa foto? Tá bom? Aí vocês colocam aqui. Pronto, da página 18 só é isso. Na página 20, deixa eu só dar uma pausa para eu apagar o quadro. Pronto, pessoal, voltando aqui na página 20, tá? Nós vamos precisar analisar umas imagens, tá? Nós temos na página 20 uma imagem de satélite e nós temos uma planta pictórica, tá? Vamos lá. Agora vamos analisar diferentes formas de representar o lugar em que Lara mora, tá? Então agora, lá a gente viu fotografia na página 18, aqui a gente vai ver outras formas de representar um lugar, tá? Foram utilizadas técnicas variadas para fazer diferentes representações em função da finalidade, ou seja, daquilo que deseja mostrar. Uma imagem de satélite é uma imagem tirada lá de cima do espaço, né? O homem ele conseguiu mandar para o espaço vários satélites que servem para fazer transmissão de TV, né? Serve também para tirar fotos, né? do planeta, dos lugares, tá? Então essa imagem aqui, essa primeira, é a imagem de um satélite. Foi um satélite lá do espaço que conseguiu tirar essa foto, tá? Vejam aí bem direitinho. A gente só consegue identificar que tem rios, né? E que tem casas, dá para ver umas ruas, umas pontes, mas nada muito com detalhe, né? Isso. Depois nós temos uma planta pictórica, né? Uma planta que é um desenho, tá? Que foi feito um desenho desse mesmo lugar aqui da imagem do satélite. Veja que na planta pictórica a gente já vê com mais detalhe as coisas, né? Inclusive tem nome identificando as casas, os prédios já tem um formato, não é isso? Bora lá, agora a gente vai precisar responder a partir dessa análise, ó. Compare as construções, como as construções
aparecem na imagem do satélite. Nessa primeira imagem aqui, como é que você vê as construções? Qual o formato que essas construções aparecem? Se você olhar bem atentamente, a gente vê as construções no formato de quê? De quadrado, de retângulo, né? As construções, ela aparecem dessa forma, né? E também a gente só consegue ver a parte de cima, né? Como o satélite tirou a foto de cima, a gente só consegue ver a parte de cima dessas moradias, né? Dessas construções, não é isso? Então, na questão 1, você pode copiar a perguntinha e embaixo você vai colocar como aparecem essas construções na imagem de satélite. Então, você vai dizer que aparece como? Aparece quadrado, retângulo, e a gente consegue ver apenas o teto, né? A parte de cima, tá? Vamos para 2. Que outros elementos você pode ver na imagem do satélite? Além dessas construções, o que é que aparece mais nessa imagem do satélite? Olhem bem atentamente, que aí vocês vão conseguir ver e responder. Copia novamente a perguntinha e embaixo a resposta. Vamos para a planta pictórica agora, tá? Essa figura aqui do lado, a segunda. Compare a representação do marco zero na planta pictórica e na imagem de satélite. Isso. Olha só, agora você vai olhar para o marco zero. Isso, você vai olhar para o marco zero, que é essa região aqui da imagem de satélite, e essa região aqui na planta pictórica. Você vai comparar como é que a gente vê o marco zero nessa imagem de satélite e como é que a gente vê. Qual é a que a gente consegue ver melhor? Qual é a planta que tem mais detalhes? A imagem de satélite ou a planta pictórica? Você vai dizer, na imagem de satélite dá para ver o marco zero dessa forma. Já na planta pictórica a gente consegue ver desse outro jeito, com mais detalhes ou com menos detalhes. Você que vai ver aí essa resposta, tá bom? Cite uma diferença entre as duas representações. Qual é a diferença entre a imagem do satélite e a planta pictórica? Qual dessas duas você consegue identificar as coisas melhor? A imagem de satélite ou a planta pictórica, tá? Você vai ver aí bem direitinho e vai comparar qual é a melhor, qual consegue ver mais detalhes, tá? E aí você coloca, tá bom? Pronto, pessoal. Aqui na página 21 agora, nós temos outras representações, tá? Agora nós temos a planta e nós temos o croquis gráfico. Diz assim, ó. Ao observar e comparar essas representações, encontramos algumas semelhanças e muitas diferenças, tá? Primeira imagem na página 21 é uma planta e a segunda é o croquis, tá? Na planta, desenho detalhado das ruas e dos quarteirões, geralmente na visão vertical, de cima para baixo. Desenho simplificado, mostrando apenas os elementos mais importantes. Então, no croquis, tem apenas os elementos mais importantes. E na planta, é um desenho detalhado, com todas as ruas, com os quarteirões, tá certo? Vamos lá. Anote o nome de duas avenidas do Recife. Então, você vai olhar bem atentamente e vai anotar aqui no 1 o nome de duas avenidas do Recife, tá? Tá aqui na planta. Procura aqui o nome de duas avenidas, tá? Não é rua, é avenida. Procurem aí, tá? Depois, na 2, diz que figuras geométricas são mais usadas para representar um quarteirão. Então, o quarteirão aqui, qual é a figura geométrica mais utilizada para representar um quarteirão? O que vocês acham? Aqui, ó, quarteirão são esses quadradinhos aqui, esses retângulos, tá? Então, qual é a figura geométrica mais utilizada para representar um quarteirão? Um retângulo ou um quadrado, tá? A gente vê assim pequenininho, mas um quarteirão é enorme, cabe muitas casas num quarteirão. Depois, na parte do croquis gráfico,
Quais elementos o autor do croquis considerou importante? Né? A gente sabe que ele não colocou tudo aqui, ele não detalhou, ele colocou as coisas mais importantes. Então, o que é que aparece aqui no croquis que o autor ele considerou mais importante? Aí vocês vão ver, tem rio, então ele considerou o rio importante. Tem vegetação? Sim, essa parte verde, você vai colocar vegetação. E aí você observa as outras coisas. Na 2 diz, existe algum elemento que você acha importante, mas que não foi representado no croquis? Qual? Então aqui, ó, na planta tem tudo, né? No croquis tem apenas o que é mais importante. O que é que vocês acham que faltou aqui no croquis, que era importante e o autor do croquis não colocou? Aí você vai colocar o que é que você achava importante e que ele não colocou no croquis. Aí você escreve aqui na questão 2, tá? Tá certo? Tá difícil? Tá um pouco, né, pessoal? Que o ideal era ter feito chamada de vídeo para eu explicar bem direitinho para vocês.